Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Privilégio. Pai justo, Pai querido, Pai bom, eis aqui, Pai, a tua serva Hebe, Jesus Cristo. Oh, aleluia. Eu te louvo, Pai. Eu te agradeço pela vida dela, Senhor. Pai, eu te peço agora, Deus, que o Senhor possa usar a tua serva como canal de bênção agora, Pai. Que todo eu, Jesus Cristo, que todo nervosismo, Pai, que possa cair por terra em nome de Jesus. Usa grandemente para que ela possa falar com a tua igreja. Amém, Jesus. Saudar a igreja com a paz do Senhor. Amém. Eu gostaria de ler em Esther 4. Quando eu escolhi, irmãos, o time ainda brincou. Vai querer puxar saco da Esther. Falei, não é isso não. Nós temos mulheres sábias na nossa igreja, né? Esther, Abigail, Maíra, a Stephanie, Simone, a Lola, todos nós, né? A Vera, a Letícia, todas nós somos sábias. A Célia, e a gente pode ver isso em cada irmã aqui na igreja. A Marli, eu, a Lu. A gente é uma grande família, como o Tino falou, e é muito maravilhoso estar na presença do Senhor. E quando eu recebi esse convite, irmãos, eu fico nervosa mesmo, né? Todos me conhecem, tudo. Mas eu pedi para o Senhor, Senhor, fala primeiro comigo. Fala comigo, Pai. Eu não quero subir ali no púlpito e falar algo que não seja do Senhor. Então fala comigo. E aí eu vou ter segurança de falar com a tua igreja. Aí o Senhor me colocou o livro de Esther. E ele me mostrou, irmãos, pode se sentar. Eu já comecei a falar, né? Vamos primeiro ler, vamos ler primeiro e depois eu continuo. Esther promete interceder pelo seu povo. Amém? Todos acharam? Amém. Quando soube Mordecai tudo quanto se havia passado, rasgou as suas vestes e se cobriu de pano de saco e de cinza. E saindo pela cidade, clamou com grande e amargo clamor. E chegou até a porta do rei, porque ninguém vestido de saco podia entrar pelas portas do rei. Em todas as províncias, aonde chegava a palavra do rei e a sua lei, havia entre os judeus grande luto, com jejum e choro e lamentações. E muitos se deitavam em pano de saco e em cinza. Então vieram as servas de Esther e os eunucos e fizeram-na saber com o que a rainha muito se doeu. E mandou roupas para vestir a Mordecai e tirar-lhe o pano de saco. Porém, ele não as aceitou. Então, Esther chamou Ataque, um dos eunucos do rei, que este lhe dera para a servir. E lhe ordenou que fosse a Mordecai para saber que era aquilo e o seu motivo. Saiu, pois, Ataque à praça da cidade para encontrar-se com Mordecai à porta do rei. E Mordecai lhes fez saber tudo quanto lhe tinha sucedido, como também a quantia certa de prata que Amã prometera pagar aos tesouros do rei, pelo aniquilado dos judeus. Também lhe deu o translado do decreto escrito que se publicaram em Suzã para os destruir, para que os mostrasse a Esther e a fizesse saber, a fim de que fosse ter como rei. Desculpa, irmãos, estou sem óculos e estou meio sem enxergar direito. Também lhe deu o translado do decreto escrito que se publicaram em Suzã, para os destruir, para que o mostrasse a Esther e a fizesse saber, a fim de saber que fosse ter como rei, e lhe pedisse misericórdia, e na sua presença lhe suplicasse pelo povo dela. Tornou, pois, Ataque e fez saber a Esther as palavras de Mordecai. Então respondeu Esther a Ataque e mandou-lhe dizer a Mordecai:
Todos os servos do rei e o povo das províncias do rei sabem que, para qualquer homem ou mulher que, sem ser chamado, entrar no pátio interior para avistar-se com o rei, não há senão uma sentença, a de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro para que viva, e eu, nestes 30 dias, não fui chamada para entrar ao rei. Fizeram saber a Mordecai as palavras de Ester. Então lhe disse Mordecai, que respondesse a Ester: não imagines que, por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus. Porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento. Mas tu e a casa de teu pai perecerias. E quem sabe se para conjuntura como esta é que foste elevada a rainha? Então disse Ester, que respondesse a Mordecai: vai, ajunta a todos os judeus que se aclamem em Susã e jejuem por mim. E não comais e nem bebais, por 3 dias, nem de noite nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. Se perecer, pereci. Então se foi Mordecai, e tudo se fez segundo Ester lhe havia ordenado. Irmãos, continuando. Aí eu pedi para o Senhor: fala comigo, Senhor. Eu quero falar algo que vem de ti. Eu não quero chegar lá toda nervosa e não falar nada, né? E aí o Senhor ministrou essa palavra no meu coração. Da mesma maneira que Ester ficou amedrontada quando o tio dela pediu para ela interceder pelo povo, eu fiquei amedrontada quando Ester falou: não vai falar não, você vai ministrar a palavra. Falei: amém. E aí o Senhor me tranquilizou com esta palavra. Falei: Senhor, eu vou, ainda falei contigo, eu quero te honrar como marido. Porque toda vez que me chamam, a Hebe fica com medo. Está na hora da Hebe crescer. E eu testifico isso, irmãos, com alegria. Porque o Senhor tem me dado uma nova chance. O Senhor tem me renovado. E aí, acho que foi na quinta-feira que a gente ia vir para a igreja, eu falei: já preparou a sua mensagem? Falei: o Senhor mostrou, mas está na mão dele. Aí ele sentou do meu lado na cama e falou: só tem hoje, porque amanhã, não, aí sábado, foi sexta-feira, né? Só tem amanhã para você estudar. Porque no sábado vai ser muito corrido. Falei: amém, está na mão do Senhor. Aí levantei e fui orar, né? Na madrugada, orei. Falei: Senhor, e o Senhor derramou sobre mim uma unção de alegria. Eu senti uma confiança aquela hora. Falei: Senhor, o Senhor está fazendo a obra na minha vida. E eu vou testificar. Porque às vezes a gente fica quieto, não testifica, e tem outra pessoa no banco, mesmo que é pouca gente, mas esses poucos, precisa ouvir esta palavra. E eu quero ser essa ministra. Eu quero fazer diferença na casa do Senhor. Eu lembro que a Luciana, quando ela veio pregar, ela falou: eu não quero ser a mulher chatinha do Alexander, né? Lembra do que você falou? Eu também não quero ser a mulher do Tino, aquela boboca, né? Aquela mulher que tudo treme. Eu quero enfrentar as minhas, né? As minhas adversidades, as minhas barreiras. Dar algo ao Senhor o que me custe. Então, na palavra do Senhor, irmãos, nós temos bastante exemplos daquilo que nós podemos fazer e daquilo que nós não podemos fazer. Tudo que você for procurar na palavra do Senhor, você vai achar. Como criar os seus filhos, como ser uma mulher sábia e como não ser uma mulher sábia. Hoje é culto de senhoras, tem alguns varões aqui, mas eu quero também falar para as senhoras. Quero falar para os irmãos e para as senhoras. Nós temos o exemplo de Vasti, que não é para ser seguido, porque o rei chamou ela e ela não quis se apresentar. Talvez ela se achou como um objeto. Só que a mulher não é um objeto. Quando o seu marido te chama para estar do lado dele, você é a coroa dele. Eu sou a coroa dele. A Esther é a coroa do Rubens, a Lê é a coroa do Gustavo. E assim por diante. Todas nós somos coroas para os nossos maridos.
nós temos que enfrentar, estarmos à frente de tudo, e nós temos que estar sempre dando a mão aos nossos filhos, aos nossos esposos. Tudo que for colocado na sua mão, faça como se fosse para o Senhor. E que nós mulheres possamos ser essas mulheres sábias e virtuosas, assim como Esther. Esther foi amedrontada, ficou amedrontada porque 30 dias o rei não tinha chamado ela, tinha que chamar pelo nome, como está escrito na palavra. Se ele chamasse, ela voltaria. Se não, se ela se apresentasse, poderia ter a sentença de morte, como nós lemos. E o Senhor quer que nós façamos isso no nosso dia a dia. O mundo está tão difícil, tão cheio de situações difíceis para com os nossos filhos, com os nossos esposos, nas nossas vidas. Tudo nós enfrentamos uma situação muito difícil neste mundo, porque ser crente não é fácil. Nós temos que ser luz. Temos que mostrar o tempo inteiro que servimos a um Deus vivo. É difícil? É difícil. Muitas vezes nós perdemos a nossa paciência também, como eu já disse, somos carne. Só que o Senhor quer que façamos o quê? Entramos na presença dEle, vamos jejuar, vamos orar, vamos nos prostrar diante do Senhor e vamos buscar essa força vindo dEle. Vamos fazer que nem Esther. Vamos orar, 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 orar sem cessar. Que como Esther teve a graça do rei, como Esther foi escolhida por tantas moças ali belas, ela tinha algo a mais, que era a graça e o favor do Senhor na vida dela. Nós temos a graça e o favor do Senhor nas nossas vidas. Vamos ser sábias. Às vezes nossos maridos chegam, que nem hoje de manhã um pastor ministrou, o casamento. Fala que às vezes o marido chega tão nervoso e a gente vai com um monte de coisa. Muitas mulheres vão, eu creio que as nossas aqui não, porque nós estamos aprendendo, a nos comportar como servas de Deus. Nós temos que estar ao lado do nosso marido, nós temos que estar sempre dando força, nós temos sempre que estar puxando a orelha dos nossos filhos, Gabriel, Júlia? Sempre chama, vem aqui, vamos conversar. Está precisando de alguma coisa? A gente está aqui. O que aconteceu durante o dia? O Gabriel tem essa mania, ele vai para... É uma mania boa, graças a Deus. Ele acorda, vai fazer o que tem que fazer, trabalha, vai para a faculdade, chega, deita lá do meu lado. Aí conta, relata o dia dele, conta, faz questão de contar de tim por tim, eu ali, ouvindo e às vezes puxando a orelha e às vezes falando, nossa, muito bem, filho, é assim mesmo. A Júlia é a mesma coisa. E a Júlia tem eu acredito que é uma coisa muito boa também. Ela sempre leva os amigos dela lá em casa. E eu nunca falo não. Mãe, meu amigo quer almoçar em casa, gosta da sua comida, eles falam da sua comida. Pode trazer, Júlia, pode trazer. Aí sentam na mesa, a gente conversa. E eu converso com eles, trato como fosse filha. Eles sempre querem contar. É isso que nós temos que fazer como mães. Sempre trazer os amigos dos nossos filhos para casa, para perto de nós, para sabermos quem são, para sabermos com quem eles estão. E eu me alegro de ter passado isso para os meus filhos, e eu creio que as pessoas que estão aqui, as irmãs que estão aqui, são da mesma maneira. São sábias dessa maneira. E eu louvo a Deus, irmãos, louvo a Deus porque nós temos a palavra do Senhor para nos orientar, para nos guiar, para nos mostrar aonde nós estamos errando. E quando erramos, nós temos um advogado perante o Pai, Jesus Cristo, que morreu por nós na cruz do Calvário e que nos perdoa. Pode ser o que for, que a gente pode errar, erra o alvo, muitas vezes, porque vivemos num mundo que às vezes nos leva, sem querer mesmo, a fazer algo que não agrada o Senhor. Mas nós temos esse advogado diante do Pai, esse advogado que nos perdoa, que nos leva a lugares altos, que faz com que a gente ande entre anjos, com anjos, que a gente tem uma família grande, uma família amorosa, uma família que está intercedendo por nós. Como a Esther disse, nós temos vários grupos de oração, tem intercessão infantil, tem a intercessão formosa, e sempre a gente pode colocar ali,
quando precisamos de algum auxílio, quando a gente precisa de algum socorro, o Senhor tem servas valorosas, o Senhor colocou neste lugar. O Senhor colocou pessoas sábias. O Senhor tem levantado pessoas maravilhosas neste lugar, servos que estão prontos a fazer a vontade dEle. A consagração de domingo foi maravilhosa. A gente pode ver não somente os irmãos, o pastor Rafael, os irmãos que estavam aqui, mas as esposas, mulheres que a gente vê que são mulheres valorosas, que são mulheres que são coroas para os seus maridos. Eu tenho certeza que todos os maridos aqui têm muito orgulho das esposas, porque a gente vê que tem algo diferente, tem o brilho do Senhor, irmãs. Creia que o Senhor coloca o brilho dele na sua face. Quando você vai fazer qualquer coisa, você acredite que você tem aquele algo a mais que Esther teve quando foi separada ali para o rei. Que as pessoas, quando olham para você, vê Deus em você. Amém. As pessoas, quando olham para você, não, às vezes falam, o que tem nessa pessoa? E é o Espírito Santo. Porque a gente olha e a gente vê a diferença. Não é porque a gente ama, porque muito tempo eu frequento a Formosa e todos os irmãos aqui, teve irmãos que nasceram aqui, irmãos que vieram para esta grande família. Não é porque a gente está aqui, mas a gente vê a diferença entre aquele que serve ao Senhor e aquele que não serve ao Senhor. Quando você está com pessoas que servem ao Senhor, você pode ver a diferença. Você pode ver que o Senhor usa, que o Senhor aconselha através dessas pessoas. E o dia que você precisar de uma oração, o dia que você precisar de um conselho, pode vir, pedir. E o Senhor tem ministrado a bênção dele nesta casa. Aqui é uma casa a qual a gente sabe que prega o verdadeiro evangelho. A gente vê muitas na televisão, tem muitos programas, e você vê que é só pedir dinheiro. Vem para cá, o Senhor, vem para cá, vem congregar aqui, porque aqui você vai conseguir sua casa, você vai conseguir seu carro. Não é isso que o Senhor quer que a gente pregue. Maravilhoso você ter sua casa, seu carro é maravilhoso. Só que você ter uma casa confortável, um carro maravilhoso, ir para o inferno. A gente tem que continuar pregando mesmo essa palavra viva. Chega aqui é para ouvir a palavra, não é para querer fazer uma barganha com Deus, que muitas igrejas estão nessa. E no grande dia vai acontecer. Senhor, eu falei no teu nome, eu expulsei demônios. O Senhor vai falar, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Porque as pessoas agora estão pregando o evangelho para ganhar dinheiro, para se enriquecer. E aqui, graças a Deus, pode ter poucas pessoas, mas nós pregamos um evangelho vivo, um evangelho verdadeiro. E eu louvo a Deus por esta rica oportunidade. Pode ser poucas palavras, irmãos, mas eu louvo a Deus, porque o Senhor tem transformado a minha vida dia após dia. O Senhor tem me dado ousadia. Na quinta-feira que o pastor Rubens falou, eu vou colocar a esposa para estar do lado do esposo. Na hora eu falei sim, sem pensar. Ele falou, eu falei, tá bom. Depois que eu cheguei em casa, eu falei, Jesus, o que eu falei? Eu não pensei, pai, Eu falei, tá bom. Aí depois que eu fui pensar, eu falei, meu Deus, eu não tenho nem firmeza na voz, o que eu vou fazer? Aí eu tiro meu exemplo em casa, graças a Deus. Eu falei, pega pessoas que têm voz forte. E aí você vai ministrando e o Senhor vai fazer a parte dele e você faça a sua. Eu falei, glória a Deus, eis-me aqui, Senhor. E é desta maneira que nós temos que ser, né? Enfrentar os nossos medos. Que o Senhor quer te usar, o Senhor quer me usar, e eu dobro o joelho, irmãos, todos os dias. Às vezes até de madrugada o Senhor me acorda pela madrugada. Senhor, me usa na sua casa. Senhor, me usa na sua casa. Senhor, eu quero ser uma bênção. Aí o Senhor me dá a oportunidade, o que eu faço? Vou recuar? Então nós temos que ser esta bênção na casa do Senhor. Começa aos poucos. É difícil. Às vezes tem pessoas que ainda não teve esse privilégio de subir aqui no púlpito, né? De ministrar um louvor, ou ministrar a palavra, ou fazer qualquer coisa para o Senhor.
Mas, quando for convidada, irmãos, qualquer irmãos e irmãs, venha. Fale, mesmo que seja um pouquinho, fale. Fale que o Senhor vai te usar. Uma palavra que sai da sua boca, uma pode ser pequenininha, vai atingir um coração. Porque a palavra do Senhor nunca volta vazia. Eu creio que o Senhor quer fazer mais milagres no nosso meio. Eu creio que o Senhor quer fazer coisas maravilhosas no nosso meio. O que falta é a gente se desprender mais. É muito bonito, né? Ver irmãos pregando aqui daquela maneira maravilhosa, sábios na palavra. O pastor tem uma grande sabedoria, outros irmãos têm uma grande sabedoria. Tem irmãs aqui que têm uma voz maravilhosa, que a gente fica mesmo orgulhoso, né? De que o Senhor usa aquelas pessoas, mas você também pode ser usado. Você também, se você se colocar na presença do Senhor, se você orar, se você jejuar, o Senhor vai fazer aos pouquinhos, mas Ele vai fazer e vai te usar da maneira que você é. Amém, irmãos? Amém. Obrigada pela oportunidade. Eu agradeço a Esther pela oportunidade, pela confiança, e agradeço a Deus. Amém? Amém?